curso, eu imaginei que um caminho possível seria trabalhar com o conceito de imaginação sociológica a partir dele, do Wright Mills, né? Eu fiquei na dúvida, assim, o quanto que vocês já tinham discutido o conceito de imaginação sociológica, Charles Wright Mills, até aqui. Vocês nunca ouviram falar de Wright Mills? Não, a gente tem teoria... Então, era isso que eu ia dizer, em uma outra disciplina, talvez sim, né? Sociológica 2, eu acho. Ah, tá. Então, é isso que eu imaginei, assim, não sabia se tinham tratado até então, né? Mas na dúvida, assim, eu achei que seria um bom ponto de partida. Enfim, porque ele trabalha muito com essa coisa, né, da biografia e da história, assim, e aí pra nossa conversa de hoje eu achei que valeria um pouco a pena falar disso, assim. Então, né, só pra lembrar aí, se vocês já trabalharam com ele, o Wright Mills é um sociólogo bem, assim, não convencional, né, um cara que estava, inclusive, em atrito, foi bastante polêmico porque ele entrou em divergências com outras escolas dominantes na época, dentro da sociologia, né, fazia uma defesa muito forte da coisa do conhecimento da tradição clássica da sociologia, né, e, então não referenciando loucamente, mas que a gente tivesse a base teórica, né. E ao longo da trajetória dele, ele se manteve muito independente politicamente. Mas o ponto que me pega, e eu retomei muito do Wright Mills porque eu estava dando uma disciplina de sociologia do consumo no curso de design. E aí, o Wright Mills tem muito essa coisa do artesanato, da manufatura, né, ele faz essa analogia de que o sociólogo é um pouco um artesão, o cientista social é um pouco um artesão. E aí, a partir disso, eu acho que ele pode ajudar a gente aqui, né? Aí, o Imaginação Sociológica foi escrito em 59, né? A princípio era um livro para os outsiders, né? Ou seja, para quem não tem necessariamente o interesse de ser sociólogo, mas que ele defendia que qualquer pessoa, qualquer indivíduo pode se beneficiar, conhecer as ferramentas da sociologia, porque a partir dela a gente consegue se entender no mundo, né? E aí, especialmente a partir dessa inter-relação entre biografia e história. E aí foi a partir exatamente dessa relação entre biografia e história que eu achei que eu podia trazer a conversa para hoje, porque, inclusive eu quero agradecer muito o convite, Márcia, Isaura, porque assim, foi um momento muito nostálgico, porque assim, sei lá, na loucura do dia a dia, não tem muitas situações pra gente parar e repensar a nossa trajetória, né? E aí eu tava, tipo, tentando organizar o que eu ia falar pra vocês, eu pensei, nossa, quanta coisa já rolou, assim, né? Foi, tipo, muita coisa. Enfim. E aí, inevitavelmente, eu percebi isso, assim, a biografia de um indivíduo pesquisador, ela vai se entrelaçando também na sua história acadêmica, né? Pelo que ele vai construindo, né? E era um pouco do que eu queria dizer pra vocês hoje, assim, eu acho que, inclusive, seria muita ingenuidade e ilusão a gente achar que se separa, né? E tá tudo bem isso tá entrelaçado mesmo, assim. Então, trouxe aqui, né, uma citação ali do Imaginação Sociológica, que ele fala que os fatos da história contemporânea são também fatos sobre o sucesso e sobre o fracasso de homens e mulheres individuais, né? E isso é massa, porque nesse momento de repensar a trajetória acadêmica e tal, eu obrigatoriamente tive que ver meus fracassos também, né? Revê-los, assim, os fracassos fazem parte da trajetória e tá tudo bem, né? Que bom. Nem a vida de um indivíduo, nem a história de uma sociedade podem ser compreendidas sem que entendamos ambos. Ok, daí a partir disso, assim, que eu quero entrar um pouco no que eu acho que dá para contribuir para vocês, assim, né? Eu fiz a graduação aqui, o mestrado aqui, eu coloquei ali um pouquinho, né? Fiz a licenciatura e bacharelado, porque eu não sei como está dividido hoje o curso, ele mantém tipo, separado, ou ele é junto? Obrigatoriamente tem que fazer os dois? Até a segunda fase, final da segunda fase, a terceira ainda é o mesmo currículo, e aí depois separa as disciplinas e aí é uma formação só. E aí se quiser os dois, precisa... Você fica 6 anos, eu acho, fazendo daí todas as disciplinas necessárias. Tá. Mudou um pouco, assim, né? Antes a gente já entrava em uma, mas podia pedir retorno. Enfim, aí fiz o mestrado, doutorado, tudo com a Márcia. A Márcia me orientou muitas vezes, né? Desde a graduação, assim. Então, eu acho que
tem um pouco isso, assim, né? No TCC eu fui sempre dialogando com sociologia da saúde, mas nunca com o mesmo objeto. Então, durante o TCC eu estava trabalhando, e eu acho que isso é um pouco, né? A minha trajetória profissional, ela sempre foi permeando o que eu estava fazendo de pesquisa. Eu acho que é um pouco inevitável, aquilo, né? Aquilo com que a gente trabalha no dia a dia, assim, porque durante a graduação eu estava, sei lá, mais ou menos na metade da graduação, e aí eu consegui um estágio como numa ONG com educação popular de rua. E foi muito massa, assim, aí logo eles me efetivaram, eu era educadora popular, assim. E essa experiência me marcou muito desde o início da minha relação com as ciências sociais, porque eu não fui uma professora de sala de aula que depois virou educadora popular de rua. Eu fui primeiro educadora popular de rua, fiquei muito tempo trabalhando nisso, e aí depois é que eu fui ser professora, com nível didático, com disco. Eu achava muito chique, assim, ter uma estrutura, porque na rua a gente trabalhava literalmente na rua, né? A gente tinha uma bolsinha e a gente ia encontrar a molecada no centro e tal, né? Parênteses aqui que eu acho importante, porque hoje em dia a gente já não vê mais tanta criança no centro de Florianópolis pedindo e vendendo, enfim. E uma das coisas que a gente atribui a isso é o próprio Bolsa Família, porque ele tem essa contrapartida das famílias terem que estar, né, as crianças têm que obrigatoriamente estar matriculadas, frequentando, senão eles perdem o benefício no mês seguinte, né? Então isso deu uma segurada, mas na época, como a gente, isso era, sei lá, 2004, assim, né, a gente ainda não tinha esse processo estabelecido, e aí era muita criança no centro de Florianópolis, assim. Então, como eu estava naquela dinâmica, conhecendo essas famílias, e assim, é um processo, não é simples tu ter proximidade com essas pessoas, né? Assim, elas não se deixam, por mais que assim, elas chegam pra você pedindo, abordando e tal, mas quando você chega e quer adentrar no universo delas, elas, né, são refratárias, assim. Então, como eu consegui essa aproximação com esse público pelo caminho profissional, na hora que chegou a hora de fazer o TCC, eu pensei, nossa, é com esse que eu quero trabalhar, assim, né? E aí eu criei um projeto meio maluco assim, a Márcia bancou, e aí a gente analisou os itinerários terapêuticos, né, dessas famílias com crianças em situação de rua. Situação de rua daí é diferente da população em situação de rua, a população adulta, porque a população de rua adulta ela pernoita, né? E as crianças, elas tinham uma casa, elas tinham uma residência, elas passavam o dia na rua, né? Mas era o principal espaço que elas ocupavam, mas elas tinham um lugar onde pernoitar, né? Pelo menos aqui, a nossa realidade é em Florianópolis. E aí a gente viu as representações de saúde e doença, itinerários terapêuticos e tal. E já no TCC foi muito legal porque eu consegui explorar muito bem a coisa de quais técnicas, de quais ferramentas usar. Eu não sei se tu lembra que teve um que ele tinha muita dificuldade, era um menino que ele já não tinha mais... Porque esse é um ponto, né? A gente escreve um projeto de pesquisa imaginando o cenário que a gente vai encontrar e quais ferramentas, quais técnicas que a gente vai usar, né? E quando a gente chega no campo, a gente se dá conta de que muita coisa não funciona daquilo que a gente planejou, né? E aí tinha um dos meninos, assim, que ele não tinha mais referência familiar, assim, ele era o que estava na situação mais vulnerável de todas, assim, meio que pernoitando aleatoriamente em vários lugares. E ele tinha muita dificuldade de dialogar, de estabelecer, assim, uma comunicação em que eu conseguisse entender qual era o itinerário terapêutico dele, entender qual era a representação de saúde e doença, que era uma outra coisa que eu queria mapear dele, né? Era um menino que tinha, sei lá, uns 12 anos na época, assim. E aí, ali no meio daquilo tudo, eu percebi assim, nossa, a entrevista não tá funcionando com ele, assim. Então eu aproveitei que eu já tinha proximidade com a educadora, peguei papel, giz e canetinha, espalhei tudo no chão e falei, vamos lá, desenha pra mim, vamos desenhar então, né? E aí, a partir dessa coisa mais, assim, bem visual mesmo, ele foi fazendo desenho de onde que ele ia, ele fez o hospitalzinho e tal, daí a partir daquele mecanismo ele conseguiu se soltar pra mim. Então, assim, foi isso, a graduação foi esse TCC, essa pesquisa, foi muito legal. Aí, no mestrado, já foi outra dinâmica, porque daí foi a Márcia que propôs o projeto. Mas foi muito legal, porque... Esse Márcia aí não gostou da... Não, eu tá bom. Eu tava, sabe assim, ó, vocês sabem melhor do que eu, chega um momento que a gente pensa assim, meu Deus, eu quero pesquisar algo, mas eu não tenho ideia do que, né?
E aí foi isso, eu tinha terminado o TCC, eu continuei trabalhando. E se vocês repararem, assim, há espaços em transformações, assim, eu acho que essa é uma das coisas que pra mim funcionou muito bem, tipo, viver uma vida real fora da academia entre um momento e outro pra, enfim, né, sair um pouco daqui, assim. Então eu continuei trabalhando e tal, mas aí eu tinha sempre essa vontade de voltar a fazer um mestrado, e aí eu conversei com a Márcia e ela falou, Conselhos Municipais de Saúde. E eu pensei, nossa, Conselhos Municipais de Saúde, e aí foi muito legal, porque a gente, né, engatou em outros projetos que estavam acontecendo, não só no núcleo, mas no departamento, né, que tinha um momento assim que a gente estava ainda, né, todo mundo muito esperançoso com os espaços da democracia participativa nesse país, assim, né, e aí a gente fez aquela pesquisa, foi muito legal, porque daí foi assim, mestrado com bolsa, aí é outra pegada, então assim, você consegue se concentrar e tal, então foram 2 anos que eu me dediquei a isso mesmo. E aí também foi uma experiência legal porque eu fiz uma análise comparativa entre 3 conselhos municipais aqui de Santa Catarina, de municípios de diferentes portes, né, então assim, era a maior cidade do estado, uma de porte médio, uma bem pequenininha, e aí eu fiz muito campo, né, de ir para as reuniões, de entrevistar os conselheiros, de entender isso. Mudei para lá, para a região, para ficar mais fácil no segundo ano, assim, me desloquei para lá, que também foi uma experiência boa. E daí foi um trabalho assim, mais de pesquisa de leitura, de ata, de reunião. Gente, assim, pesquisar ata de reunião, assim, é muito amor. Assim. Eu não sei, hoje deve ter algum tipo de programa de IA que nos ajude, né, a identificar palavras-chave, sei lá eu, mas na época assim, ler cada ata de reunião. E era muito louco, porque aos poucos, quando eu fui conhecendo os conselheiros, daí eu ia na reunião e eu conhecia os conselheiros e tal, daí eu já sabia quem tinha treta com quem. Quando eu voltava a ler as atas anteriores, assim, eu já dizia, nossa, eles estavam tretando ali, tipo, parecia eu tava acompanhando como se fosse novela já, assim, né, uau, aqui, ó, aqui, eles estavam tretando, eu sabia que tinha treta ali, assim, né? Então daí eu descobri as tretas antigas e tal. Interessante isso, né, de o documento, né, o objeto da pesquisa é o documento, mas o documento ele não é só, da forma como você está colocando, não é só aquilo que está no papel escrito, mas é a relação que você fez porque você conhecia, né, que poderia ter conflito. Então, isso é uma diferença brutal no entendimento de uma ata. Você vai ler uma ata pelo que está escrito ou pela conexão que você pode fazer em função desse outro conhecimento da observação de campo. Que é bem interessante, eu acho. Por isso que assim, ó, eu fico pensando, né, nesse caso, se fosse uma análise meramente documental, eu não ia ter pego nada daquilo, porque claro, a ata pressupõe-se que ela está colocando ali. Mas o fato de eu ter ido para a reunião e ter visto assim que às vezes, tipo, eles não brigavam, eles não discutiam verbalmente, isso não ia para a ata. Não tinha uma fala que é registrada na ata, mas eu via que um falava e o outro bufava e virava pro lado. Aquilo ali, depois, quando eu fui entendendo o campo, quando eu retomo uma ata, faz sentido, né? O mais é assim, ó, é pensar a ata como o não dito. Exato. O que não foi dito na ata seja mais revelador do que aquilo que está, né, enfim. Não, acho que foi isso. E aí, como eu tive a oportunidade de morar na menor das cidades que eu estava analisando, que era uma cidade que na época tinha, sei lá, 6 mil habitantes, assim, então todo mundo, primeiro, todo mundo queria saber o que eu estava fazendo lá, né? E segundo, que eu, enfim, eu consegui pegar, às vezes, até no mercado, tu vai na feirinha e aí tu pega uma coisa ou outra. Só que assim, eu sei que essa é uma realidade que é muito difícil e foi muito apropriada pra mim naquele lugar. Não é que eu, gente, assim, meus pais tinham uma casa de praia naquela cidade, então eu também não escolhi ela aleatoriamente, eu fui pra lá também. Mas foi muito legal. E aí a gente trabalhou um conceito de intersetorialidade que foi bem importante, eu acho que foi uma das chaves assim, pra fazer análise. Isso, inclusive, depois a gente conversa, mas eu tô com umas ideias para intersetorialidade agora, outra coisa. Enfim, esse foi o mestrado. E aí o doutorado também. Então, o doutorado é uma história curiosa, porque eu entrei no doutorado
tentando pegar o mesmo conceito de intersetorialidade que eu estava trabalhando no mestrado com conselhos municipais, mas daí fazer uma análise do Conselho Nacional. Parecia um movimento muito... Não parecia, assim, a gente, tipo, agora a gente vai expandir a análise para o Conselho Nacional. Mas eu acho que desde o início, assim, pensando agora, né, e tendo bastante tranquilidade para falar, porque assim, já defendi, já tá tudo certo, né, eu não estava bancando muito aquele projeto, assim, eu não estava acreditando muito nele, mas enfim, eu queria fazer o doutorado e joguei ele lá, né. Aí foi aprovado e tal, eu estava num processo, as aulas iam começar em março, e aí aconteceu uma coisa muito louca, porque naquelas férias, o meu ex-sogro, né, então o meu sogro, ele tinha aberto um pet shop. E aí eu tava de férias, ele precisava de ajuda, porque ele tinha aberto um negócio e tal, eu passava o dia lá ajudando ele, no trato, lá na recepção das pessoas do pet shop. Loja, era uma loja, né, enfim, tosa e banho. E era um universo que pra mim era completamente, tipo, não conhecia nada daquilo, assim, na verdade nem ele, tanto é que fechou o negócio logo em seguida, né, depois a gente diz. E aí, eu tava trabalhando lá e eu comecei a me dar conta do que acontecia no pet shop, gente, era uma coisa pra mim muito louca, assim, muito nova, sabe, assim. E ao mesmo tempo estava acontecendo que a minha irmã estava terminando a graduação em medicina veterinária e a galera chamava ela de doutora. Aí eu tava pensando assim, pô, eu que tô fazendo um doutorado ainda não sou chamada de doutora e a pessoa que tá terminando uma graduação é a doutora, tipo, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui, né? E eu lembro das conversas que a gente tinha com o... que eu não lembro o nome dele. Quem? Aquele veterinário do Hércules. Ah, o Cláudio. O Cláudio, lembra do Cláudio O Lucas? Gaúcho. Porque ele era veterinário, mas ele era veterinário da velha guarda, que ninguém era chamado de doutor antigamente. Os veterinários, eles eram aqueles profissionais que, sei lá, ia lá vacinar gado, era aquela coisa bem, né, tipo... E aí eu vi, assim, a minha irmã sendo, né, alçando um novo status da doutora, médica veterinária, e ao mesmo tempo aquilo lá acontecendo dentro daquele pet shop, e pra mim, assim, a situação derradeira foi que teve um dia que eu tava atendendo um casal, o casal tinha vindo pra Floripa de férias, deixou o cachorro no hotel específico pra, né, um hotel de cachorro, eles estavam num outro hotel, eles se hospedaram perto da onde eles podiam ficar perto do hotel de cachorro, a escolha deles foi, né, mas todo dia eles iam lá, pegavam pra passear e tal. E eles gastaram, na época, hoje já nem é mais muita coisa, mas eles, tipo assim, era uma coisa alta, assim, de prateleira, e eles foram descendo as coisas. Ah, quero aquele. Ai, que lindinho, esse aqui vai dar. Eles gastaram, tipo, 3 mil reais, assim, numa ida no pet shop com bagulheira pra cachorro, assim. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E aí... Eu lembro até hoje, que acabou sendo o título da minha tese, que eu falei, nossa, falei pra moça, você gosta mesmo de seu cachorro? Ela falou, minha filha, não tenho filhos, então quem não tem filho casa com cão. Aí aquilo ficou na minha cabeça, assim, muito tempo. E aí eu fiquei tipo, não, peraí, deve ter alguma explicação sociológica do que está acontecendo. E na época, hoje já, nossa, nesse meio tempo assim, avançou muito a discussão, mas na época eu comecei a fazer leituras sobre esse tema dentro da sociologia, pelo menos dentro da sociologia brasileira, do que a gente tinha produzido em português, enfim. Não tinha muita coisa, a gente aqui no Brasil não estava estudando muito a relação de humanos com seus animais de estimação. Aí foi a hora que assim, eu preciso agradecer publicamente que eu cheguei para a Márcia e falei, Márcia, eu não quero mais estudar o Conselho Nacional de Saúde, eu quero estudar a relação das pessoas com seus animais de estimação. Tipo, zero bagagem teórica e conceitual sobre o tema, assim, zero, nada, né? Nunca tinha lido absolutamente nada sobre aquilo. Assim. E a Márcia bancou, né? Vai, assim, te vira. Mas não, mentira, não. O Fernando ajudou muito, né? Porque a gente tinha no núcleo pessoas que nos estabeleceram assim, teórico e conceitualmente. Foi muito legal. O Fernando ia, a Isaura conhece o Fernando, ele ia toda semana, de reunião, era uma... Gente, meu e-mail, assim, ó, calhamaços de artigo, tudo, ele mandava muita coisa, muita coisa. Nunca li tudo aquilo que ele mandou, mas assim, era muita coisa. E aí, enfim, daí o doutorado eu acho que
vale a gente tentar pensar, assim, as estratégias metodológicas do doutorado, assim, porque também foi uma coisa muito louca, porque eu fui para campos muito variados, assim, então o recorte era mais ou menos tentar entender essa relação dos seres humanos com seus animais de estimação a partir de um olhar para esses cuidados no processo de adoecimento, de envelhecimento, de morte dos animais, né? Então, para isso, assim, eu imaginei primeiro, né, fazer campo em hospital, fazer entrevista, né, com os responsáveis, com os tutores, enfim, fui pensando em algumas estratégias. Assim. Fiz também algumas incursões numa feira, que era a maior feira de produtos e serviços de pet shop da América Latina, em São Paulo. Eu fui acho que fui em 2 ou 3 edições, assim, que eu ia pra lá todo ano pra ver aquela feira, porque lá era, tipo, um mundo à parte, assim. Eu me lembro das fotos que tu mandava do caixãozinho pro cachorro, das coisas cheias de pedrinhas. Tinha joia de 20 mil reais pra cachorro, assim. Tinha sorvete pra cachorro, tinha cerveja pra cachorro. Hoje em dia tudo isso já tá muito popularizado, assim. Uma cerveja pra cachorro que encontra super fácil, qualquer pet shop e tal. Mas na época aquilo era muito assim, meu Deus do céu. E aí fiz essa incursão também. Eu fui tendo muita sorte. E eu acho que não é sorte, porque assim, a questão é que tu tem que ir meio que adaptando de acordo com o que vai encontrando. Por exemplo, eu tinha uma amiga daquela escola que ela na época, já não tem mais, mas na época ela tinha um hospital veterinário lá em Curitiba. Fazia um tempão que eu não falava com ela, eu não tinha razão nenhuma assim pra tipo, era um contato assim que ele. Mas eu disse, e aí amiga, como é que tá? Né? Uau, quanto tempo? Falei, então, tu tem um hospital veterinário, né? Que tal tu deixar eu fazer, né, uma observação aí, assim? Aí me meti lá, eu ia pra Curitiba, nas minhas férias do trabalho, porque eu acho que esse é um ponto, assim. Meu doutorado foi todo feito trabalhando. Eu trabalhava em Jaraguá do Sul, norte do estado, e vinha... Essa parte é a mais louca. Mas tudo bem, aí nas minhas férias de trabalho eu ia pra Curitiba, ia pra São Paulo. Enfim, eu dei meus corre e deu certo, né? Mas... Aí tá, das estratégias assim, metodológicas, né? Uma das coisas que aconteceu também foi isso. Eu tava lá no hospital, essa minha amiga, né, minha colega, me passou uma lista de pessoas, isso também me ajudou muito. Ela disse assim, ó, tu precisa falar com esses tutores, porque esses são pessoas que, assim, a relação deles com os animais vai além da média, assim, né? Então eu contatei e tinha um detalhe, naquele ponto ali da pesquisa eu queria trabalhar especialmente com pessoas que tinham perdido recentemente seus animais de estimação. E que pode ser um processo muito doloroso para algumas pessoas, assim, né? Marley e eu. Sim, Marley e eu, né? E aí é muito louco, porque assim, parênteses aqui, né? Eu tive que aprender a lidar com as minhas próprias sensibilidades e insensibilidades, assim. Porque, sei lá, eu tinha um gato na época, mas eu não conseguia estabelecer esse mesmo tipo de relação que essas pessoas estavam estabelecendo, assim. Então, eu precisava analisar aquilo que estava acontecendo com elas ao mesmo tempo em que eu precisava respeitar, era um luto, eu precisava respeitar o luto, tratar daquele luto com elas e, sei lá, sem fazer julgamentos de valor, enfim, pra mim foi um processo como pesquisadora bem difícil, assim, de achar achar o tom mesmo, assim, de não ser invasiva, de ser respeitosa, E aí eu fiz umas entrevistas em profundidade que foi muito louco, assim, acabou no final, acho que eu fiz com umas 5 pessoas, assim, que tinham perdido seus animais recentemente. Gente, assim, algumas experiências de gente que tinha investido tudo pra garantir que o seu animal sobrevivesse, não sobreviveu, assim, grana mesmo, tratamentos pesadíssimos, assim, e que o animal acabou falecendo e tal. E aí nessas entrevistas de profundidade eu vi, assim, muita coisa, foi muito bonito, assim, e eu percebi que para algumas pessoas também foi um momento, sabe, várias delas, algumas eu tenho contato até hoje, elas falam, nossa, que legal, que bom que tu abriu esse espaço para escutar. Aí eles falavam, e choravam, e mostravam videozinho, mostravam foto e tal, e assim, eu deixava rolar mesmo, assim, quantas horas a pessoa quisesse ficar falando comigo, eu ia ficar ali, assim, foi uma experiência muito massa.
Só que ali também aconteceu uma mudança no meu projeto, porque inicialmente eu ia trabalhar mais com essas pessoas de classe média alta, porque não é qualquer um que tem, sei lá, 30 pau para botar num tratamento com PET, né? E aí, ao mesmo tempo, como eu falei, eu já estava trabalhando no IFSC. E o IFSC tem educação de jovens e adultos. Então eu trabalhava, eu estava lá fazendo a minha pesquisa com aquelas moças super ricas da alta classe curitibana, assim. E aí, era muito engraçado, porque daí quando eu estava dando aula para educação de jovens e adultos, e eu contava para as minhas alunas, empregadas, faxineiras, né, tipo, contava para elas o que eu estava pesquisando e o que eu estava encontrando, elas diziam assim, sério? Elas falavam, sério? Sério que paga mais do que um quilo da carne, professora, no quilo de ração? Elas falavam assim, mas como assim? Porque eu tenho cachorro, mas o meu cachorro ele come o resto da nossa comida. Eu amo ele. Ela falava assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar a ração que custa mais do que o preço da carne. E aí, assim, aquela experiência de sala de aula com uma população tão diferente daquela outra, eu pensei, mas não dá para não entrar nisso, que a nossa relação com o homem, de seres humanos com os seus animais de estimação, ela também está marcada pelo conceito de classe, assim, seria uma ingenuidade passar reto nisso, assim. Aí lá fui eu, assim, grupo focal com as mulheres da educação de jovens e adultos para tentar identificar também esses outros marcadores, que são marcadores de classe, assim, né? E aí foi muito legal, assim. E aí eu só falava pra Márcia, então eu acho que eu vou fazer uma outra coisa agora, né, que é grupo focal com estudantes da EJA, né, assim, então ela vai lá, assim, né, então é isso. E aí, enfim, por que eu falo dessa experiência também? Porque tem isso assim, eu acho que eu não estaria tão sensível para essa questão se eu tivesse seguido à risca o meu projeto e se eu tivesse só aqui lidando, né, com essas discussões que a gente estivesse fazendo aqui, assim. Talvez eu estaria mais concentrada na pesquisa em si, porque eu não estava fazendo viagens loucamente na aviação catarinense, indo para lá e para cá toda semana. Talvez eu tivesse pensado nisso, não, pera aí, tem mais coisas. Eu não sei, eu não tenho como saber que eu não vivi isso, né? Mas eu acho que essas experiências que eu fui tendo fora me ajudaram a ter um pouco dessa sensibilidade. No meu caso, gente, não sei dizer. Enfim, aí só coloquei ali, né, que antes, tipo, eu sou professora do IFSC desde 2013, mas antes eu era educadora popular de rua, fui a CT do Estado há muito tempo, fui efetiva do Estado também, trabalhei no Senai, trabalhei na UDESC como substituta, lá no Centro Tecnológico no campus de Joinville, ou seja, dava aula sobre engenharias. E aí foi muito louco, porque eu era bem novinha, eu tinha acabado no Estado. Pausa aqui, não vou falar de pesquisa, eu vou falar de tipo, como pode ser difícil ser uma professora num curso de engenharia, assim, porque tinha um coordenador da engenharia civil, ninguém precisa saber o nome, óbvio, né? Ele chegava para os alunos e dizia assim, na sala, assim, ei, vocês não têm aula de cálculo não? Amanhã? Aula de prova de cálculo. Vocês não têm prova de cálculo amanhã não? Daí eles, sim, era tipo primeira, segunda fase nesse curso. Então, pelo amor de Deus, bora gasear essa aula de sociologia, estudar para prova de cálculo. O coordenador do curso. Nossa. Enfim, ao mesmo tempo, eu queria destacar isso, assim, ó, a minha trajetória como professora é uma trajetória para pessoas que não querem ser sociólogos, né? Tipo, são pessoas de outras áreas. Eu trabalho no IFSC, então eu dou aula, sei lá, em 6 cursos técnicos integrados diferentes, eu dou aula no design, eu dou aula... Enfim, ninguém quer ser sociólogo. Então, assim, a princípio, para alguns colegas meus, isso é bem desanimador você dar aula, né? Sei lá, você tem um doutorado, você quer, tipo, falar com os seus, falar com os pares e tal. Mas eu, particularmente, adoro convencer pessoas que não querem ser sociólogas de que a sociologia é muito massa, assim, sabe? Que as ciências sociais como um todo, assim. Então, essa experiência, para mim, é muito válida e eu juro que eu... Não juro é pesado, mas assim, eu não trocaria. Enfim, eu acho que o ponto é o currículo lá de biografia de alguém, assim. Coloquei minha foto na primeira box que eu fui. Primeira box que eu fui, tu tava junto? Não. Fomos na AFA 2006, junho de 2006. Tu foi? Fomos pra Goiânia. Goiânia? Em 2006. Ah, 2006, sim, porque depois passou pra
ali em Minas Gerais, né? Ah, mas é Unbox. Unbox. Não, essa é Unbox. Esse aqui era Unbox em 2004. Não, essa gente. não Eu fiz foi. questão de ser nostálgica hoje. E aí eu indo com o ônibus da UFSC pra Unbox. Não, e vocês vão lembrar também quando vocês foram pra Curitiba. Ah, aquele frio lá de Curitiba Que nunca vamos vocês foram no esquecer. evento, tava junto. Nossa, mas Sim, Eu não aquele fui, frio, eu tava viajando, alguma coisa, foi o professor O Fernando. professor Fernando foi falando de todas as carnes que dava pra assar. Foi falando do livro das carnes e tal, porque a Foi genial. Tatiana era vegana, na época ele foi falando do livro das carnes pra ela a viagem inteira. Inesquecível. E frio. Curitiba frio. Era um ônibus, micro-ônibus da UFSC, Sim, né? de Essa madrugada, foi uma bons aventura. tempos. essas experiências. E eu o acho que Ecos, elas são o Ecos também, né? A gente representou bons, bem, né? representou bem. Foi ali no centro de eventos, foi um baile. Caramba! Os- Quando foi aquilo? 2000 2010. Os discípulos do Razil só conseguiu falar do Discípulos do Razia. Ai, nunca assim. Sessão. Tá, enfim, meu Deus, cadê? Ah, não, é esse aqui. Tá, o que eu coloquei como pergunta eu acho que é importante, né? Nosso currículo Lattes não é biografia de ninguém, assim. Ele é parte importante, mas ele não é só a nossa biografia. A nossa biografia é muito mais do que isso, e eu acho que a gente estar aberto para que outros aspectos da nossa biografia permeiem o nosso currículo Lattes me parece muito importante. Então, assim, de que maneira que a biografia de um sujeito com imaginação sociológica vai relacionar, né, essa escolha dos objetos, os caminhos metodológicos que ele vai seguir, assim. E a minha proposição é um pouco essa, assim, que vocês estejam abertos para isso, né. Aí eu pensei alguma coisa, assim, tipo, também é uma foto minha que eu fiz questão de colocar, que é fazendo, não sei se vocês identificam, que é na Praça 15, que era mais ou menos isso que a gente fazia, assim, né, educação popular no Rio. É você lá? Sim, numa época que eu raspei meu cabelo. E aí eu fiquei pensando assim, tipo, quem sou eu hoje, né? E aí eu fiquei nessa, assim, hoje eu não sou uma pesquisadora. A minha função principal não é ser pesquisadora. Desde que eu saí do doutorado eu tenho feito pesquisas, mas elas são pesquisas que estão sempre muito vinculadas ao que eu sinto que pode ser importante naquilo que eu aplico na minha docência. Então, assim, é como se assim, se eu precisasse colocar num patamar, eu sou uma educadora que pesquisa, eu não sou uma pesquisadora que ensina, assim. E tudo bem ser uma educadora, não é uma pesquisadora que ensina, eu acho que há vários espaços para isso, assim, mas a minha escolha e o caminho que eu fui trilhando é que eu sou uma educadora que pesquisa, né? Por isso que eu acho que também acontece isso de eu ter mudado tanto de objeto, ainda que assim, eu tenha mantido a mesma orientadora, mas os meus objetos foram mudando, e inclusive meus referenciais teóricos, conceituais, enfim. Assim, né? E aí, né, essa coisa de que eu acho que é muito importante a gente ter sensibilidade, independente dos caminhos que vocês forem seguir, essa coisa de uma ciência social que não seja somente para cientistas sociais. E isso eu digo assim, desde de escolha de objeto, de escolha metodológica, porque, sei lá, nossos sujeitos da pesquisa, eles estão ali, eles estão ativos, aquilo tem que ser significativo para eles também, de alguma maneira, né? Então, que esse processo da nossa pesquisa também contribua na vida deles de alguma forma. Não digo necessariamente fazer uma escolha por, né, uma pesquisa intervencionista ou nada disso, mas que a gente tenha a sensibilidade de que, assim, o processo e os frutos desse processo sejam úteis para todos os sujeitos envolvidos, assim, né? E aí, claro, eu falo também desse lugar de ser, desde sempre, alguém que está produzindo ciências sociais e tratando de ciências sociais com quem não é cientista social, né? Daí eu acho que tem um pouco daquilo que o Juliano falou, porque isso está, eu acho que não está só no processo de pesquisa, mas está na escrita também, né? Eu tenho um exercício de pensar assim, tanto quando eu vou preparar um plano de aula, quanto quando eu vou preparar um texto escrito, eu fico pensando assim, daria para eu explicar isso aqui para minha avó? Assim, sabe, minha avó, se eu explicar para minha avó o que eu estou fazendo da vida, que tipo de pesquisa que eu faço, ela vai entender? Talvez não exatamente, né? Eu não preciso simplificar o ponto da minha avó entender o texto escrito, mas ela precisa entender do que eu estou falando.
né? Então esse exercício para mim é bem importante, assim, né? E eu acho que acabou se refletindo um pouco nos textos que eu produzi até aqui, assim, porque eu lembro que o Juliano falou disso, assim, é um texto simples, enxuto, né? Às vezes eu releio os meus textos e até penso assim, meu Deus, cara, eu podia ter deixado um pouquinho mais elaborado isso aqui, assim, né? Mas não sei, eu não consigo, eu vou escrevendo de um jeito que é muito simples, assim, e talvez eu já tenha caído em coisas simplórias. Ele é, digamos, objetivo, né? Não tem aquele monte de coisa, aquela... Vamos pensar aqui o Bourdieu. Não é Cuidado, não é Bourdieu, uma alegoria ler o Bourdieu, porque ele fala em 2 páginas e pode já estar em 2 linhas, né? E aí... Tá gravado? Mas vai mandar uns Bourdieusianos. Cita ele, mas tem vários outros, assim, eu acho que essa ideia de, poxa, como a gente é cruel com os leitores, né? Dessa tortura que você traz uma coisa, diz, e aí, de repente, poderia ser muito mais clara, né? Então, objetividade nesse sentido, né? De fazer com que a tua avó consiga não entender o texto em si, mas a ideia que está por trás é uma honestidade com os leitores, né? Eu acho que é importante isso. O que vocês acham? Que é fácil a gente cair num texto simples, né? Assim, de senso comum mesmo, nesse meio. Eu acho que assim, achar o caminho do meio aí, né? Porque eu já teve textos que eu reli depois de um tempo que eu pensei, nossa, mas assim, né? Vamos lá, amiga, vamos mostrar a cultura, a intelectualidade aí, porque tava muito simples, né? Assim, mas enfim. A diferença entre simples e algo. Como é que pode dizer? Que diferença que a gente poderia demarcar aqui? Não é simples no sentido de baixa complexidade também. Não é simplório, né? Bom, Einstein fez uma fórmula numa linha, é altamente complexo. Então não é a quantidade de coisas que, né, você consegue expressar uma ideia de uma forma clara. Eu acho que muito mais mérito, mas não é a ideia de simplista. Não é simplista, simples não quer dizer simplista, eu acho que é isso que eu quero. Eu acho que às vezes a gente, no medo de parecer que não sabe das coisas, a gente quer mostrar tudo aquilo que a gente sabe e fica um texto carregado, né? Mas enfim, também tem uma coisa muito de estilo, de escrita. E aí, até uma das coisas que eu coloquei, assim, tipo, a importância de a gente ter leitura de mundo diversas, né? Assim, de deixar isso aparecer, assim, sei lá, de ler outras coisas, né, sei lá, ler ficção, ler outras coisas, deixar que entrem, tipo, esses referenciais culturais de livro, de música, de cinema, que vai marcando a nossa trajetória e que tem o direito de estar também na nossa escrita acadêmica, assim, né. E aí eu também, assim, uma das coisas que eu acho que marcou muito a minha trajetória até aqui foi o desprendimento, assim, em relação sei lá, do que fazer, de para onde seguir nas minhas pesquisas, né, qual é o meu referencial, por exemplo, você falou assim, os bourdieusianos, né? Você percebe como isso é um carimbão, assim, até aqui usei o Bourdieu, oh meu Deus, e agora, se eu não quiser mais usar, o que acontece comigo, né? O que eles vão dizer de mim na universidade, assim? Então, assim, eu nunca fui muito apegada a isso e isso traz uma fragilidade, sei lá, se tu quer construir uma carreira acadêmica sólida, assim, você ser uma referência, mas no meu caso nunca foi minha intenção, assim, então, não sei, não foi uma preocupação que eu tive, assim, mas eu entendo quem tem e eu acho que, assim, é válido. No meu caso não funcionou, né, não deu muito certo. Eu acho que outra coisa que também deu certo até aqui foi essa coisa dos ouvidos atentos, assim, né, de estar, daí eu coloquei a coisa, né, da razão e da emoção, porque eu fico com a impressão de que quando eu entrei na graduação, eu tinha muito essa coisa assim, nossa, é ciências sociais, assim, tipo, ao rigor, né, a sociologia que eu tive no ensino médio foi muito ruim mesmo, assim, então eu vim muito outsider, assim, eu não sabia o que estava acontecendo aqui, eu sabia o que eu queria,
mas eu não tinha tido base, assim, de conceito, de autor no ensino médio. Então eu tinha muito essa coisa assim, precisa ser um rigor científico, né? Porque uma das coisas que eu lembrava da sociologia no ensino médio não é senso comum, não é senso comum. Então assim, eu ficava assim, meu Deus, tudo pode ser senso comum, então eu tenho que cuidar porque é ciência, ciência, ciência. E aí assim, aos poucos eu fui entendendo e fui criando bagagem o suficiente para perceber que assim, não é senso comum, né? Enfim, todo mundo tem até uma galera que faz baixo, tipo, tudo bem, né? Se tiver espaço e permeabilidade para o senso comum, mas enfim, essa é outra discussão. Mas assim, é estar atento e trazer esses elementos que são mais, assim, até que intuitivos mesmo, assim, da gente como pesquisador. Tipo, não, peraí, eu estou indo por um caminho que parece que não é tão legal e tal, e retroceder. Tudo bem aceitar que vai ter que retroceder. Tudo bem, de repente, não entregar dentro do prazo. Desculpa dizer isso. Mas assim, tudo bem, porque assim, o tempo da academia, ele não pode, assim, eu entendo, né, eu sou uma professora, eu entendo que a gente tem que colocar um cronograma para as coisas funcionarem dentro de uma instituição. Mas assim, os nossos tempos, às vezes, eles, né, a vida, a biografia do sujeito, ela é maior, assim. Eu mesmo tive que postergar um pouco a minha defesa da tese, porque foi outra coisa. Enquanto, sei lá, no mestrado eu era bolsista, eu tava ali, fazendo isso, né? Não vou dizer só isso, porque parece tipo pejorativo, né? Você está só produzindo uma pesquisa. Tipo, você estava fazendo isso, então minha atenção era essa. No doutorado eu estava fazendo 1000 outras coisas, assim, trabalhando muito e tal. Então, assim, não foi dentro do prazo. E tá tudo bem, né? Em algum momento eu defendi e tá tudo certo, assim. E eu acho que é isso, gente. Não sei, assim, mas eu acho que a gente pode conversar se vocês acham que eu posso contribuir em algo mais. Se vocês têm uma dúvida. O que vocês gostariam de... Para quem está começando a carreira, né? Então, os pesquisadores aqui de seminário de pesquisa, um pouco... E para quem já está consolidado, está aqui, o que faz pensar essas ideias que a Kênia traz aqui para a aula? Eu acho bem importante essa que eu também tenho essa trajetória de estar em sala de aula, né? Desde antes de terminar a graduação já estava em sala de aula, então é uma trajetória muito menos ortodoxa, né? Porque eu sempre digo que é quase como se fossem duas personas, né? Porque são linguagens diferentes. Então você está lá em sala de aula, dando aula de Durkheim, fato social, e você precisa fazer entender, né, toda a complexidade do pensamento dele em 45 minutos, com correria, briga, separar a galera e tal. Então assim, tem um universo, uma linguagem, e aí, sei lá, isso de manhã, daí à tarde tu tá aqui tendo discussão sobre a relação entre o pensamento platônico e não sei o que. Então são duas chaves, e muitas vezes a gente tem essa dificuldade que a gente trata como duas personas diferentes, e eu acho que um trabalho que tu demonstrou muito bem é de permitir essas coisas se permearem, né? De permitir que a minha vida, que eu considero, não, aqui é a minha vida como pesquisador, aqui é a minha outra vida, permitir que essas duas elas se contaminem, né? Eu acho que essa é uma proposta importante, principalmente para quem está começando a vida na pesquisa, né? De se deixar que esses elementos da vida pessoal, da sua biografia, também participem do seu lattes, né? Participem da sua vida acadêmica, porque os objetos de pesquisa eles estão aí. O próprio Wright Mills fala isso, né? A imaginação sociológica é você olhar para uma coisa social que está ali acontecendo e falar, bom, isso aqui é o meu objeto, isso aqui pode ser a minha pesquisa. Então eu acho que isso é uma proposta bem legal, assim, da tua parte, que está aí referenciada E o pessoal que está fazendo seminário, eu achei bem interessante, porque todo mundo trouxe objetos de pesquisa que são bem do universo, assim, né? Que por exemplo, tem o Pedro que trabalha com surf,
que trabalha com a população em situação de rua, que já tem esse conhecimento. Então, são questões que vêm desse próprio universo da vida pessoal. Eu acho que permitir essa relação é muito importante, né? Porque aí isso vai aparecer no texto. E aí não é aquele texto hermético, não é aquele texto que você está representando algo que você não conhece. É, de fato, você está representando as relações, né? Então eu acho que isso é bem interessante. E uma coisa que pode ser feito também nos projetos, que tem aquela parte da justificativa, por que você está estudando isso? É se colocar o que me motivou, o que me levou a escolher esse tema e não outro, né? Então pode ter acontecido algum evento, a Kênia colocou aqui como é que foi a entrada dela, né, em cada um dos temas, das trajetórias, mas vocês também, no projeto de vocês, né, o Pedro com o surf, você surfa, né? Então tem toda essa, um pouco o que o Weber fala, as motivações que estão por trás de escolhas metodológicas, né? E puxando aqui para o autor que tu trouxe, o Wright Mills, ele, no livro Imaginação Sociológica, ele tem vários capítulos, mas dois que ele aborda, né, uma perspectiva de pensar, de você estar munido de teorias para pensar o objeto de estudo, e o outro, uma versão extremamente empirista, ou seja, ver só o que seguir os atores e tal. E ele vai trabalhar numa ideia intermediária, né? Por exemplo, aqui no Ecos, eu acho que a gente tem muito essa tradição que tu colocou bem aqui, a Kênia trouxe, de estar mais aberto, de não estar com uma teoria nas costas que tem que defender o Bourdieu, Weber. A gente não tem que defender nada, tem que ver o objeto e ver quais teorias que você vai mobilizar para poder entender, né? Então, assim, é bem mais difícil, né, você fazer esse caminho de tentar trabalhar analiticamente a partir dessa... o campo vai te trazer elementos para pensar teorias. É muito mais fácil pensar, bom, o Bourdieu pensa isso, eu vou no campo, eu vou descrever isso, eu vou encaixar, pronto, fechou. Né? Então, assim, e como a gente trabalha com saúde e meio ambiente, são áreas, eu acho que exige essa abertura. Né? São áreas muito mais multifacetadas, né? Tem muitos outros fatores por trás. Então, exige do pesquisador essa abertura. Né? Que inevitavelmente vai ter que dialogar com uma produção de outras áreas, de acordo com o teu objeto. Então, assim, ficar restrito a uma única linha da teoria social também é um pouco ilusório. E outro aspecto, falou ali de ver a leitura, filmes, uma vez, essa história é muito engraçada, eu estava vendo uma rádio evangélica, né? E aí tocou Rita Lee. Eu falei, gente, Rita Lee numa rádio evangélica, depois de uma oração. Primeiro, Rita Lee, vocês se conheceram, né? Era uma mulher super doida, questionava todos os establishments, todas as... Eu falei, o que essa mulher está fazendo? A música era Amor e Sexo. Vocês conhecem essa música? Sim. Bom, mais impactante ainda. E aí aí eu comecei a ver, eu falei, poxa, o que faz essa música E aí eu entendi, e olha o pragmatismo dos evangélicos, porque tem uma parte da música que diz um monte de coisa louca da Rita Lee na música, mas tem uma parte que diz, amor é divino, sexo é pagão. Eu falei, pronto. Então eles pegam o negócio para a plateia vai entender a mensagem, assim, de como o pragmatismo, para mim é um exemplo total de como que você pode interagir, né? Afasta tudo que a Rita Lee representa, porque isso não é importante para pegar a música. E também para atrair o ouvido das pessoas, porque daí logo em seguida vem a oração. É claro. É muito interessante, porque jamais você imaginaria que tinha, mas enfim, dava para... Mas é isso, porque se você não está aberto, você vai ter a igreja evangélica, mas se você não está aberto a ver essas coisas, né, que acontecem,
né? Você já tem a ideia ali, pá, é isso, né? Não consegue perceber coisas que estão ali. E isso o que ajuda a explicar de por que eles estão crescendo, né? Porque esse pragmatismo faz isso, né? Pega ali uma coisa que seria completamente nefasta do ponto de vista, mas relaciona com uma oração que faz ali e tal. Isso é imaginação sociológica. É isso. Fazem, Escutar rádio e já fazer conexões. eles fazem o processo inverso da sacralização, né, do mundo. Então eles avançam com a sacralização daí sobre a Rita Lee, uma música que pode tocar na rádio evangélica. Dia desse eu estava aí nas navegações no TikTok, aí eu vi um pagode gospel. E aí tem o pagode gospel. Assim como já tem funk também. Assim como a gente já estava preocupado na capoeira da capoeira evangélica. E aí a gente viu, na verdade, essa cooptação de todos os elementos externos para dentro dessa teologia, né? Então, é um pragmatismo assustador. Mas que funciona, né? É um pragmatismo que realmente... Aguardem o próximo censo, pessoal. O próximo censo já vai mostrar isso, né? A gente vai ter um quadro maior de evangélico no Brasil. É muito interessante, né? Como a gente, é uma questão, por que está esse crescimento, né? Então, mas como bem a Kenia colocou, é a imaginação sociológica para poder entender. Né? Porque pensando o que é dito, as atas, não vai estar ali explícito, não vai encontrar resposta, né? É nesses outros subterfúgios ali, que né, as leituras diversas, que você às vezes tem um insight de onde pode estar localizado o X da questão. Eu queria comentar só uma questão de como é bom. Foi bom também ouvir sobre essa tua trajetória, sobre essas descontinuidades de objeto, de tudo mais, porque e de uma trajetória de um tempo atrás, porque me parece que hoje, não hoje, né, isso sempre existiu, mas a gente acaba enfrentando de uma maneira ou de outra nesse espaço da universidade uma certa hostilidade dentro da estrutura que é esperada para um acadêmico e para um pesquisador, um jovem pesquisador, um pós-graduando, enfim. E é interessante perceber essas estratégias de, bem como o Cristiano falou, de se infiltrar nessa hostilidade, né? E de driblar, de uma certa forma, esses mecanismos. Então, sim, a gente ainda tem que publicar, a gente ainda tem que escrever artigos numa estrutura muito bem engessada ainda, né? Se você quer publicar em revistas de impacto maior, enfim, eu e a Marta está há meses, semanas tentando submissões e rejeição atrás de rejeição e eu acho que eu devia colocar isso na carta pro editor e tal coisa e tal palavra, porque tal revista gosta de tal palavra, né? Então a gente ainda tem esse gesso da estrutura, mas é bom saber de trajetórias que se infiltraram, né, nessa estrutura e eu acho que são desde coisas pequenas, né? Eu sempre falo para a Márcia da liberdade que o Ecos dá para a gente ter caminhar, né, entre as coisas e claro que tem os seus desafios, como tu sempre fala, né, Márcia? Às vezes a gente submete um artigo para uma revista da saúde, aí é muito sociológico para a saúde, aí submete para a sociologia, é muito da saúde para a sociologia. Então, em que espaço que a gente transita aí, né? Onde é que a gente se encaixa, né? Essa interdisciplinaridade, essa não estar apegada numa teoria clássica que vai ditar toda a linha da pesquisa, por exemplo, né? Mas acho que são pequenas coisas, né? Desde trazer café para a aula e a gente socializar, quebrar um pouco dessa hostilidade. Eu acho que hoje a academia já está muito presente, né? A gente vê adoecimento mental de pós-graduando e tudo mais, acho que é muito devido a isso, né?
Então, só queria agradecer pelo teu relato, foi muito bom. Então, obrigada. Assim, ó, eu entendo que eu tô num lugar de muito privilégio, porque eu tô numa instituição que, assim, eu tenho uma carreira muito melhor do que, por exemplo, os meus colegas de educação básica regular, né, que estão no estado, ou mesmo na rede privada, né. Eu tenho dentro da minha carga horária uma possibilidade de fazer pesquisa, né, pesquisa e extensão, é uma instituição que prevê de sustentabilidade em pesquisa e extensão, então a gente tem uma carga horária prevista para isso. Na vida real é bem auleiro também, né, mas assim, e ao mesmo tempo nós ainda não temos, não sei o que vai acontecer, né, mas nós ainda não temos dentro da rede dos institutos federais essa necessidade de produção, né, de publicação como se tem nas universidades, porque na universidade está adoecedor, assim, né? A gente tem, a depender dos editais que a gente quer concorrer, que tipo de recurso que a gente quer fomentar, determinados cargos, enfim, vai ter uma necessidade maior de estar, tipo, né, se dedicando mais à pesquisa e à publicação. Mas de início não, assim, a gente tem uma facilidade para isso, assim. Então esse é um dos pontos que eu acho que é um lugar de muito privilégio. E a coisa mais linda, assim, dessa experiência, eu sou muito suspeita porque eu sou muito defensora da rede dos institutos federais, né? É que assim, eu dou aula tanto pra EJA, né, educação de jovens e adultos, galera tipo a senhorinha que ficou 30 anos sem estudar, que voltou pra lá e tal, até mestrado, a gente tem alguns cursos de doutorado, MIFs que não tem, mas alguns IFs têm doutorado também. Então assim, tu percorre todos esses caminhos formativos dentro de uma mesma instituição, é muito legal mesmo. E aí, tem uma outra coisa que eu queria comentar sobre isso que você falou, assim, né? Às vezes eu percebo que tem muita gente sentindo essa necessidade de uma formação que já vai engatando tudo, assim, pra terminar logo o doutorado, pra conseguir logo um trampo muito bom e tal. E eu vou dizer, nos últimos tempos eu tenho passado bastante pela experiência de compor banca para professor, tanto para professor substituto, quanto a gente teve agora um concurso que teve banca para professor efetivo também. Quem está na banca para pegar um professor dos institutos federais mesmo, né, no nosso caso específico, a gente não vai analisar, tudo bem, o currículo ele é uma parte do processo seletivo, né, então a publicação ela é bem importante, mas eu como banca, a única coisa que eu preciso analisar exclusivamente é a capacidade dessa pessoa na docência, no seu processo de ir ali na frente e dar uma aula. E saber que, assim, no concurso público, diz assim, é uma aula para nível médio. E aí o que a gente mais vê, gente, assim, é uma galera que, assim, ó, terminou o doutorado, às vezes tem um pós-doutorado, e ele chega ali na frente e ele não sabe montar uma aula para ensino médio. Ele é muito foda, Tu vê o currículo do cara, é incrível, ele tem, sei lá, 25 anos, ele é doutor, pós-doutor, publicou em tudo quanto é... Mas ele não sabe dar aula. E aí, assim, no nosso caso, né, eu tô falando da instituição da onde eu parto, assim, no nosso caso, assim, eu não tenho como olhar bem aquela criatura. Eu sei que ele seria talvez muito bom, inclusive aqui, para ciências sociais. Mas talvez já não tanto no início do curso. De dar uma boa aula exige... É isso. Interessante, ó. Quando é que vai ter concurso? Estamos anotando. Lucas, presta atenção. Estamos anotando o edital aí. É, isso aí, vou ficar de olho. Olha que eu aviso vocês. Abriu uma agora, gente. São tempos mais... Né? A ver o que passa no ano que vem, né? Mas enfim, corta isso. É isso, galera. Não sei se vocês acham que eu posso ajudar vocês, mais alguma coisa. O que vocês acharam do seminário? Gostaram? Foi ótimo isso que você falou, assim, da importância de estar no campo e ter a experiência e como que isso influencia na análise que a gente vai fazer, né? Porque o meu TCC, eu optei por fazer uma análise documental para não ter que passar pelo comitê de ética. Mas eu estou fazendo estágio na rua, então eu penso que a minha análise daqueles documentos seria outra se eu não estivesse vendo a realidade ali. Né? Muda completamente o olhar, então eu acho que é muito massa. E também como as nossas experiências na vida vão nos levando para os caminhos de pesquisa, né? A escolha do meu tema ali foi totalmente influenciada por isso. Agora pausa, como é que é o nome? Nicole. Márcia, como é que a gente naturaliza um discurso desse? Eu queria fazer uma pesquisa, mas eu não quero passar pelo comitê de ética, então eu vou fazer análise documental. Gente, assim, eu não consigo A gente falou muito sobre isso.
graduação a gente fala pouco do comitê de ética. Tem um prazo muito longo e burocrático que o TCC fica corrido. Então, E a minha instituição está na mesma, gente. A gente também tem um comitê de ética lá que também está fazendo a mesma coisa. Às vezes a gente tem por exemplo, a gente tem uma especialização em educação profissional e tecnológica. A pessoa ela é professora, ela está em campo, ela quer aplicar a pesquisa dela ali e ela não pode. Vai fazer análise documental. Aí, brota um monte de pesquisa de análise documental e, gente, assim, cientista social tem que ir pra campo, a gente tem que, sabe, a gente tem que viver a experiência social. É uma limitação. Tem um artigo que eu escrevi em 2015. Eu lembro, tu sempre bateu nisso. Que é o Comitê de Ética contra a pesquisa, né? Porque no fim, bom, enfim, mas é incrível porque às vezes você fica 4, 5 meses, volta. Eu tive uma pesquisa que eu estava trabalhando e veio, olha, demorou 4 meses para conseguir, porque o logo da SOS Cardio veio errado, o logo. E aí atrasou toda a pesquisa. E aí, claro, você tem que dar conta, tem que depois fazer o relatório, era financiado e tudo. E o Comitê de Ética, por causa de um logo de uma instituição, voltou porque tinha que botar outra. Então, realmente mas vale a pergunta, como a gente está naturalizando isso, né? No sentido de que não dá para fazer, vamos fazer pesquisa teórica porque não dá para ir para campo. É triste, é bem... E aí, assim, eu fico preocupada porque, ao mesmo tempo, de repente, né, para um mestrado, para um doutorado, você tem mais tempo, então você vai para o campo quando já estiver na pós-graduação. Mas, pô, que importante que a gente já tenha experiência de campo na graduação, gente, assim, sabe? Então, tem sido um dificultador pra gente lá também, a mesma coisa, assim. Eu tenho debates bem densos sobre isso, assim, porque eu tenho uma colega que compõe o comitê de ética e ela tem toda uma defesa de por que mesmo as ciências humanas precisam passar pelo comitê de ética. E eu entendo, eu não estou questionando o comitê em si, mas eu acho que o processo todo está bem... O que no artigo eu coloco que, assim, o que seria mais válido? Aulas bem dadas de epistemologia e metodologia, onde ética se fomentaria nos alunos. E você não precisa ter um papel dizendo que você é ético, né? Então, claro, pesquisa na área de saúde, que você vai tirar sangue das pessoas, isso é uma outra questão de ética, não estamos falando, claro que é super necessário. Mas nas ciências sociais eu acho que é outro tipo de ética, ou você é ético ou não vai ser ético, e não vai ser um papel que vai dizer que você está fazendo pesquisa ética, porque não vai ter ninguém aqui para fiscalizar depois se o que você fez estava de acordo com o que estava no projeto. Então, acaba sendo muito mais uma burocracia do que... O que revertiria disso, né? O que revertiria disso? Não existiria, por exemplo, antropologia, né? Se tivesse comitê de ética na época. E o valor simbólico de uma assinatura. Eu me lembro, eu trabalhava na Vila Aparecida, né? E o pessoal da saúde chegava, batia na porta. A gente está aqui para fazer isso, já pedi assinatura para assinar antes de começar a entrevista. Aí eu escrevi nesse artigo, coloco o valor simbólico da assinatura. O que significa? Você assinar, mas você não sabe o que vai ser feito daquilo que você está dizendo, o que vão fazer com a minha assinatura. Então, é um tema aí que é bem importante, né? Fazer uma aula sobre isso. Bom, então, obrigada. Depois tem os alunos que estão mandando comentários aqui, depois tem que mandar para vocês comentar também. E eu te mando aí os comentários depois. Gente, eu até coloquei, mas não sei se alguém sente necessidade, botei meu e-mail aqui se vocês quiserem me contatar, precisando de ajuda em alguma coisa, enfim. Né? Tô aí, trabalho ali no IFSC da Nova Ramos, a hora que você lá. Eu tava lá porque antes era Joinville, não? Jaraguá. Daí agora eu vim em 2019. Legal. Conseguiu transferir a noção. Legal.